Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós estamos aqui para falar o que você precisa saber para começar a trabalhar com containers. Sim, exatamente, porque às vezes você fica perdido, que nem essa galera que está por aqui, você não sabe o que você vai precisar para realmente trabalhar com containers. E hoje nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas de como você pode trabalhar com containers. Eu acho que você, depois desse vídeo, vai ficar um pouco mais localizado do que essa galera que está aqui agora, aqui em Amsterdã, na Holanda. How are you doing? I'm doing fine. How are you? I'm good, and enjoy the party and this kind of stuff here. Oh, it's amazing here. Where's the camera? It's there. It's over there. It's there, the guy. Ah, there it is. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. How Yeah. are you doing? Yeah, pretty nice. I think there is better weather, I think, right? Yeah, it's a lot better. Definitely, right? Yeah. But today is good because have a lot of party, right? Oh, it is a good day of partying. Yeah, for sure. Hello, Brazil. Ali provavelmente você está vendo um monte de profissionais que estão querendo saber um pouquinho mais do que é esse negócio de containers. Então eu estou aqui para tentar explicar para eles. Eu vou tentar gritar para eles, para ver se eles pegam a minha atenção, para explicar um pouquinho o que é Kubernetes. Hey guys! Hey, say hello! Hello, hello, hello! Vejam, eles interagem muito mesmo com a gente, todos muito interessados em saber o que é containers, em saber o que é esse negócio de Kubernetes. Thank you a lot, guys! You are amazing! Eles são tão entusiasmados. Primeira coisa, para trabalhar como containers, você tem que saber que é importantíssimo mesmo você conhecer Docker. Sem Docker você não vai conseguir ir para frente. Containers, a primeira coisa é relacionada a Docker. E aí você fala assim, mas no ambiente de trabalho talvez eu não vá precisar de Docker. Engano seu. Se você me perguntar hoje se Docker é importante, eu vou falar para você, não perca tempo com Docker Swarm, essas coisas ridículas. Economize seu tempo e comece a pensar sobre Dockerfile, como buildar a sua imagem. Essas coisas são diferentes e que vão fazer diferença na sua vida. Uma outra coisa que é super importante é você pensar sobre a segurança das suas imagens de containers. Como que isso funciona? Né? Você está sabendo o que é Chain Guard, essas ferramentas interessantes? Se você ainda não sabe, eu me preocuparia em começar a conhecer, afinal, isso vai salvar o seu final de semana às vezes, né? Você não pensou nisso, vai sofrer e talvez você não vai conseguir acompanhar uma festa tão bonita como essa. Um monte de desenvolvedores, pessoas querendo aprender sobre containers e Docker aqui. Tá demais. Outra coisa que você precisa entender muito bem é sobre o que é o Kubernetes. Afinal, o Docker nós já sabemos, mas e o Kubernetes? O que é? O Kubernetes nada mais é do que uma forma de você organizar os containers que estão em execução no seu cluster. Então imagina que o Kubernetes vai ser o orquestrador, isso é fácil, mas qual que é a função de um orquestrador? É fazer com que os seus containers, a sua aplicação que está rodando nos containers, elas consigam responder o seu cliente, o seu usuário da melhor forma. Isso é um orquestrador. Ele é o cara responsável por fazer com que os seus containers sempre estejam em execução, aumentando as réplicas, vendo qual que é o melhor lugar, essas coisas assim que o container faz bem. Aí você me pergunta, né, mas Kubernetes e Docker é o suficiente? Não é o suficiente, você precisa saber mais coisas importantes. Imagina que você tem lá seu cluster, você vai precisar de controlar todos aqueles containers, aqueles pods, aquelas coisas que ficam rodando. Então é muito importante que você tenha lá um Service Mesh, talvez, que você tenha outras coisas mais, sei lá. Pensa aí, como eu vou colocar os certificados no meu cluster? Olha só, tem um Cert Manager, como é que eu vou monitorar isso? Eu tenho que ter um Prometheus, como que eu... Mano, tem muita ferramenta importante, então você vai ver que no final das contas, não é somente sobre Kubernetes ou sobre Docker, tem muita mais coisa envolvida. Então quando você vai começar a pensar em trabalhar como profissional, que vai trabalhar com containers, o Docker e o Kubernetes é só o começo do caminho, que nem essa galera que eu vou seguir eles, porque tem um longo caminho ainda para pegar a próxima cerveja. Outra coisa que é importante é você pegar e querer organizar sua casa. E para isso você vai precisar do quê? Vai precisar de um Prometheus da vida, um Grafana, um Tempo. Olha o quanto de ferramenta Unlock. Para pegar os seus logs, mano, é muita coisa. Você precisa se preocupar com isso, tá ligado? Então, não é fácil. Então você precisa, inclusive, sempre proteger o seu backdoor. É importante, é importante. Eu quero gerenciar meu cluster. Pensa que seu cluster não é mais somente os seus containers. Você precisa se preocupar em gerenciar isso como se fosse um cloud da vida. Então agora é AWS. AWS? Say hello to Brazil. Alhamdulillah. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. Yeah, that's it. So, você pode ver que tem muitos programadores. Eu sou muito famoso aqui, todo mundo conhece o que é
desenvolver em Docker, o que é usar Docker, Kubernetes e todas essas coisas. A galera, basicamente aqui eu posso falar que é uma festa de pessoas desenvolvedoras, pessoas que estão aí querendo aprender um pouquinho mais sobre containers. É isso. Eu vou continuar minha saga explicando o que é containers. Outra coisa que você precisa entender é a diferença entre o Kubernetes gerenciado e o Kubernetes em bare metal na sua infraestrutura. Quando você está falando de gerenciado, é a AWS, é o Azure, é o Google Cloud cuidando para você do control plane, que é o que? Onde tem o etcd, o scheduler, essas coisas todas. Mas se você está afim de cuidar isso mesmo de uma outra forma, mas na unha, você tem que pensar sempre que não vai ter um gerenciado, você vai ter o Kubernetes lá no bare metal, no seu data center, essas coisas, é diferente. Eu gosto de trabalhar com Kubernetes gerenciado, eu não preciso esquentar com um monte de problemas que normalmente eu ia precisar esquentar se eu estivesse trabalhando com Kubernetes sem ser gerenciado. E uma coisa que é muito importante de falar sempre, lá no LinkedIn você coloca alguma coisa mais relacionada ao containers e tudo mais, certo? Não coloca somente Kubernetes, Docker, coloca containers e essas coisas para ficar mais fácil a sua vida, né? Se você coloca lá que você é um especialista, sei lá, no Nomad, você vai acabar ficando focado nas vagas do Nomad, não é isso que você quer. Então coloca que você é um especialista em containers. Tá certo que o Kubernetes é muito forte e tudo mais, se você colocar vai ser legal, mas pensa que você é um cara que vai ser, uma mina que vai ser especializado em containers. Containers, sempre. Então, especialista em containers. Uma coisa que é super importante nessa história toda é que você tenha um entendimento do que é o Docker, o Kubernetes, Service Mesh, todas essas ferramentas, mas que você continue sempre estudando, afinal é dessa maneira que você vai realmente aprender alguma coisa sobre containers, porque é algo muito novo. Então se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa aquele joinha, comenta, deixa aquele comentário gostosinho para fazer aquele engajamento gostoso e compartilha com todo mundo nas suas redes sociais, afinal hoje você aprendeu o que você precisa para trabalhar com containers.